Você deve ter visto o grande burburinho no final de semana nas redes bolsonaristas com uma nota de uma entidade evangélica em defesa do pastor Silas Malafaia depois que ele foi incluído no inquérito que investiga a tentativa de obstrução do julgamento do Jair Bolsonaro no STF. O que não te contaram sobre essa história é que esse é mais um caso do pastor Silas Malafaia no CNPJ beneficiando o próprio pastor Silas Malafaia no CPF. E eu vou te contar um pouco esse rolo agora. Essa entidade que divulgou a nota, que repercutiu na imprensa e o próprio Malafaia compartilhou nas redes dele, dizendo que era uma nota dura contra o STF, contra a Polícia Federal, é o CIMEB, o Conselho Interdenominacional de Pastores do Evangelho. É um nome difícil para uma história ainda mais complicada. O CIMEB foi fundado em 2001 pelo próprio Silas Malafaia, que hoje ainda é o presidente dessa entidade. Ou seja, o Malafaia emitindo uma nota em defesa do próprio Malafaia. Tem dois fatos curiosos em documentos que eu obtive que mostram bem o nível de relação do Malafaia com essa entidade. Eu tive acesso ao registro dessa entidade na Receita Federal e tem dois dados curiosos lá. O endereço que está registrado na Receita é um endereço em Jacarepaguá, aqui na zona oeste do Rio, que é justamente a sede das empresas do Malafaia e da Associação Vitória em Cristo, o braço beneficente da Igreja do Malafaia. E não é só isso. O e-mail de contato com a Receita é um e-mail da editora Central Gospel, que é a principal empresa do Malafaia. Isso acho que mostra bem como ele controla inteiramente essa entidade. Tem 26 pastores que assinam a nota em defesa do Malafaia no CIMEB. E vários deles são amigos e aliados muito próximos do Malafaia no mundo evangélico. Eu vou citar dois exemplos aqui que são interessantes. O primeiro deles é o pastor Cláudio Duarte, que é um conferencista evangélico famoso, que participa sempre de eventos e cultos na igreja do Malafaia, como conferencista, e não é só isso. Eles têm uma relação comercial importante. O Cláudio Duarte é um dos principais autores da editora Central Gospel, que eu citei agora há pouco, que é a editora de propriedade da família Malafaia. Então eles têm uma relação comercial aí de interesse mútuo. Outro nome ainda mais complicado nessa lista é o do pastor Michael Abud. Quem vem a ser o pastor Michael Abud? Ele é um pastor que atua em Santa Catarina e é o presidente da Igreja Embaixada do Reino de Deus. Essa igreja é o pivô do envolvimento do Malafaia em um dos episódios mais obscuros da trajetória dele, que é o indiciamento dele por lavagem de dinheiro em 2016 pela Polícia Federal, na Operação Timóteo, que investigou um esquema de desvio de royalties da mineração. Segundo a versão do Malafaia, o pastor Michael Abud teria levado até ele um advogado catarinense que quis fazer uma oferta pessoal a ele, e não à igreja, no valor de R$100 mil, e foi com ele até o Rio de Janeiro entregar esse cheque para o Malafaia. Só que esse advogado era um dos principais envolvidos nesse esquema de corrupção e a Polícia Federal entendeu que isso era uma tentativa de lavagem de dinheiro e por isso o Malafaia foi indiciado. Até hoje esse caso não teve um desfecho, tramitando no STJ o inquérito. O Malafaia segue como investigado e a Igreja Embaixada também. Pessoas ligadas a esse esquema teriam injetado quase R$2 milhões na Igreja Embaixada, R$1.700.000 para ser mais preciso. Então fica o convite para você ler com mais detalhes essa história na coluna e também para você ouvir novamente o podcast No Alvo, nosso podcast investigativo aqui no ICL, cuja primeira temporada é Império Malafaia, e nele, no episódio 3, eu detalho essa história da Igreja Embaixada e do Malafaia na Operação Timóteo. Então, até a próxima, e é isso.